diretores, um projeto que nós começamos no início do semestre, onde nós reunimos os representantes dos diferentes cursos, e hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito importante, né, que é essa questão do processo de construção de liderança e de representação estudantil, tá? Então, desde já, eu, enquanto diretora-geral do nosso campus, gostaria de agradecer muito aqui a presença do professor Hermes Huberti, que também foi nosso colega no Campus Alegrete, né, Hermes? Seja muito bem-vindo novamente à nossa casa, né, ao nosso campus, né, uma alegria muito grande te receber. O professor Hermes, então, é o nosso diretor de assistência estudantil, né, do nosso Instituto Federal Farroupilha, e hoje vai conversar um pouquinho com vocês, né, nessa questão, nessa linha das lideranças estudantis, tá? Então, que tenham uma boa live, que seja bastante proveitosa, pessoal, né? Ela foi pensada com muito carinho ainda quando a professora Patrícia estava conosco, né? E eu já passo de imediato aí a nossa nova diretora de ensino, que vai dar as boas-vindas para vocês. Peço desculpas, eu vou sair um pouquinho para retornar a uma reunião que eu estava tendo com a nossa reitora e depois eu volto aqui com vocês. Desejo um bom trabalho aí e, mais uma vez, muito obrigada, professor Hermes. Boa noite, estudantes e lideranças, né? Sejam bem-vindos a essa atividade, né? Que seja muito proveitosa para todos vocês, né? Desejar também, agradeço a disponibilidade do professor Hermes, né? De reservar esse tempo para conversar conosco, né? Que de imediato atendeu ao convite feito inicialmente pela professora Patrícia, né? Para trazer um pouquinho sobre todo o conhecimento que ele tem nessa jornada na direção de assistência estudantil, né, para poder, então, trazer essas experiências e todo esse conhecimento para os nossos estudantes. Então, que vocês aproveitem essa atividade, né, e de imediato também já passo, então, para a colega Rosângela, para ela poder dar uma boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, então, a este momento formativo, né, porque a gente entende que esse espaço, né, que a gestão do nosso campus, né, está promovendo com vocês, com os nossos líderes e estudantes em geral, é muito importante, né, para a formação de vocês como sujeitos, como estudantes, né, e líderes também. A gente reconhece, né, a importância desse tipo de formação, né, para a constituição, né, do sujeito, do estudante, para o processo formativo de vocês, né, eu quando lembro, né, desses momentos, desses espaços, enquanto líder, eu me recordo, né, quando eu estava lá na minha escola, depois na faculdade, né, e a importância da gente participar desses espaços que as instituições nos propiciam, né, e isso vai nos constituindo, né, como sujeitos políticos também, né, professor Hermes, e o professor Hermes traz uma bagagem muito bacana, né, inclusive por estar à frente também, né, da direção, né, da diretoria de assistência estudantil de toda a nossa instituição, então ele traz bastante experiência, né, vai poder compartilhar muitas coisas bacanas que a instituição vem fazendo, né, nesse sentido, e eu espero que vocês aproveitem bastante. Fico à disposição. Também agradeço a disponibilidade do professor Hermes. Muito obrigada. Fique à vontade, então, professor Hermes. Bom, eu quero saudar, né, a todos e todas, né, dar o nosso cordial buenas noites, né, de modo especial a Elisandra, a Rosângela, ao Heleno, a Marla, né, que estão aqui, não estão aparecendo, mas estão aqui nos bastidores, nos dando o suporte técnico. E eu também quero, na verdade, eu que quero agradecer vocês, né, por estar propiciando, oportunizando este momento de conversa, de troca, de diálogo, de prosa com os nossos estudantes. Conforme dito, eu fui convidado pela professora Patrícia, né, a quem eu agradeço o convite, mas depois a gente também trocou algumas mensagens com a Elisandra, com a Ana, né, a fim de que nós pudéssemos vir aqui, né, conversar aí ao longo de mais ou menos 60 minutos. Vocês me controlem, viu, porque eu
Quando eu embalo, às vezes, eu me perco no tempo. Eu até brincava com a Elisandra, desculpa, hoje à tarde, que professor, né, que está há muito tempo na parte administrativa, na parte burocrática, né, está com saudade de dar aula, então quando ele começa a falar muito, né, então vocês fiquem bem à vontade, né, eu vou tentar me controlar aqui, né, no tempo que vocês me deram, né, até porque, de repente, importante, interessante também a gente estabelecer essa interação com o pessoal lá via chat, tá bom? Bom, eu não posso, né, deixar de mencionar, não posso deixar de registrar, né, a satisfação de vir, né, conversar com os estudantes e, de um modo especial, com as lideranças do campus Alegrete, né, e conforme dito, né, foi em Alegrete, lá nos idos de 2012, que eu iniciei a minha trajetória, né, como docente de História do Instituto Federal Farroupilha, né, e, enfim, eu tenho um carinho muito especial pelo campus Alegrete. E eu inicio a minha fala, né, fazendo um pequeno ajuste no título. Eu mandei uma ideia de título para a Ana Rita, e depois eu acabei mudando. Ao invés de construção, eu usei uma palavra que a Rosângela, e nós não combinamos nada, tá? Que ela usou agora há pouco, que eu entendo que ela fica mais apropriada. Que palavra é essa? Constituição. Então, o título da fala, ele vai ser o processo de constituição de liderança e de representação estudantil. Eu tenho que dizer já de saída, assim, ó, já no abrir da porteira, né, nós estamos indo para o mês de setembro, eu sei que esse é um mês muito importante aí para as bandas do Alegrete, que eu não sou um coach, que eu não sou um técnico, que eu não sou um especialista em treinamento no que diz respeito, né, a essas questões de trabalhar com ideia de liderança. Não sou da área de administração, onde se trabalham as teorias de liderança e se trabalham também, né, algumas coisas que são importantes, como gerir pessoas, né? E conforme eu disse agora há pouco, eu sou um professor de História, e que no momento, né, conforme eu dito antes, eu também atuo na condição de diretor de assistência estudantil. E será mais ou menos por aí que eu vou conduzir aqui a minha fala e tentar fazer com vocês algumas reflexões. Então, trabalhar a ideia de liderança numa perspectiva histórica. Mas, afinal de contas, o que é liderança? Em que situações da nossa vida cotidiana, ela se faz presente? Os princípios de liderança, eles variam no tempo e no espaço? Como se constitui o processo de formação de líderes? Que tipo de lideranças existem? E, de um modo especial, que tipo de lideranças existem no movimento estudantil? E quando eu falo do movimento estudantil, não falo só do Instituto Federal Farroupilha, eu falo também da minha bagagem anterior, né, quando trabalhava no Estado, né, e a partir disso a gente pôde perceber, né, algumas tipologias, alguns jeitos, né, algumas formas que as pessoas se constituem e exercem o princípio de liderança. E por fim, pessoal, eu vou tentar responder quais são as características necessárias para se exercer aquilo que eu vou chamar de bons princípios de liderança. Então, essas são algumas questões, são algumas perguntas que eu vou tentar buscar responder aí ao longo, né, deste tempo que nós temos. Né? Não são muitos slides, né? São apenas 7 slides, mas cada um desses slides vai tentar dar conta, né, de uma dessas questões. E a primeira questão que eu trouxe agora há pouco é: o que é uma liderança? Eu busquei uma definição bem atual e bem simples, né? E a liderança, ela está relacionada a uma pessoa que inspira outras pessoas a agirem de uma forma voluntária em torno de uma causa. Pessoal, preste atenção que o tio vai repetir aqui, porque aqui está a essência da coisa, tá? O Vivente aqui vai falar de novo. O que é liderança? Definição de liderança. Então, é uma pessoa que inspira outros viventes, outras pessoas, a agirem
de uma forma voluntária em torno de uma causa. Existem 3 palavras nessa definição, e se vocês guardarem só essas 3 palavras, eu já ganhei a minha noite. Né? E quais são essas 3 palavras? A primeira é inspiração. Um líder inspira, um líder encoraja, um líder motiva. A segunda palavra é agir, é ação. Só existe liderança quando se tem movimento, quando se tem essa questão de que, a partir de uma determinada situação, outras pessoas se colocam a caminho, outras pessoas se movimentam. Se movimentam em que sentido? Em direção a um objetivo, que é a terceira palavra, que eu li agora há pouco, que é causa. Para que nós tenhamos os princípios de liderança, são esses os 3 elementos fundamentais: inspiração, ação e um objetivo. E você só vai conseguir motivar outras pessoas em torno de uma ideia se os teus objetivos eles forem claros, se eles forem precisos. Em que situação a liderança ela se apresenta nas nossas vidas? Eu dizia agora há pouco, que muitas vezes ela está em situações do cotidiano, em situações corriqueiras, em situações do nosso dia a dia. E eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês. O primeiro deles, ele está muito relacionado ao momento que nós estamos vivendo. Talvez vocês já estejam até por aqui, para não usar uma expressão feia, ia dizer saco cheio, mas eu vou dizer só até por aqui, no sentido assim de se falar de pandemia. Mas a pandemia, ela deixou muito claro isso. A pandemia, de certa forma, ela separou o joio do trigo, né? E teve um texto que eu li nesse meio tempo aí, que ele é intitulado "Na Batalha contra o Coronavírus, faltaram líderes à humanidade", que foi um texto de um historiador israelense que eu gosto muito, que é o Yuval Harari, e ele traz, essa carência, ele traz essa dificuldade, assim. E a gente poderia teorizar aqui mais de uma hora, a respeito deste contexto pandêmico, mas eu vou pegar só um exemplo, a questão das vacinas. Toda a polêmica, toda a discussão que se gerou em torno disso, alguns defendendo, outros sendo radicalmente contrários a isso. Tá? Então, ali você vê muito claro, você vê muito nítido como o papel das lideranças, ele influencia nas nossas vidas. E aqui eu quero abrir um parêntese, e vou falar agora como diretor da assistência estudantil, vou aproveitar a oportunidade, a Rosângela e a Elisandra estavam ontem no CAEM, a gente discutiu isso. Pessoal, nos próximos dias, vai aparecer para vocês lá no Siga Admin, um questionário, e é um questionário que nós estamos chamando de vacinômetro dos estudantes. É um levantamento no sentido de nós vermos em que medida anda o processo de vacinação entre os nossos estudantes. Estou pedindo que vocês respondam, porque ele vai ser importante, inclusive, no que diz respeito a uma tomada de decisão futura ali, no que diz respeito à questão de uma flexibilização de algumas atividades, mas para que nós possamos tomar uma decisão madura, uma decisão segura, a gente precisa ter este panorama. Então, peço a vocês que estão aqui nos acompanhando, que não só vocês, mas também propaguem, divulguem essa ideia, E de um modo especial, eu sei que eu vou poder contar com a colaboração das nossas lideranças. Ponto, fechei o meu parêntese, volto a fala aqui, e volto a falar no sentido assim, de como as questões de liderança, elas se apresentam na nossa vida cotidiana. E o outro exemplo, pessoal, é bem histórico, tá? E ontem terminou o mês dedicado a Augustus. E o mês de Augustus, ele é precedido pelo mês, ou ele é antecedido pelo mês de Július. Naturalmente, vocês já perceberam a brincadeira, Eu estou aqui
me referindo ao calendário. E nós temos aí, muito claro, duas situações de liderança, né, que vêm de longa data, que vêm de muito tempo. Na verdade, esses 2 meses que eu acabei de citar, né, julho e agosto, eles são duas homenagens a 2 personagens da história romana. Mais precisamente, o Caio Júlio César, né, e o Otávio Augusto, que foram lembrados, que foram homenageados lá pelos senadores romanos, né, e que, enfim, que entenderam que era importante, que era bacana, né, colocar o nome deles no calendário, e mais do que isso, né, pessoal, inclusive fizeram uma bagunça tremenda, porque um mês tinha 31 e o outro não tinha, e eles, para não ferirem egos e para não dizer que esse era mais ou menos importante que o outro, né, eles acabaram deixando os 2 meses com 31 dias, né, e é por isso que são os únicos 2 meses do ano que tem essa quantidade de dias em sequência, né, e que para fazer isso, pessoal, tiraram lá do fevereiro, né, coitado do fevereiro, deixou de ter 29 dias, deixou de ter 30 dias, né, porque fevereiro já teve, em alguns contextos, em alguns momentos, 30 dias. Mas, enfim, então nós temos aí algumas situações que elas envolvem lideranças, que elas estão presentes no nosso dia a dia. E esse meu primeiro slide aqui, ele está trazendo um pouco disso. Então, se vocês observaram, se vocês prestaram atenção, nós temos ali algumas imagens, né, e nós temos inclusive um ano ali que está sendo mostrado, que é o ano de 1582, quando uma outra liderança de um outro espaço, e aí eu estou me referindo a um camarada chamado de Gregório XIII, né, e o Gregório XIII, ele era o Papa da época, ele, enfim, ele instituiu, ele estabeleceu o calendário que nós temos atualmente. Então, o nosso calendário, né, da forma como ele foi pensado, da forma como ele está organizado hoje, ele tem aí, né, menos de 500 anos em termos de existência. E eu sei que a gurizada, né, agora não está sendo possível, mas daqui um pouco mais, ou daqui um pouquinho mais, a gurizada vai voltar às atividades aí no Campus Alegrete, e eu sei que o pessoal nas horas, nos intervalos, se entretia muito num jogo de truco. E, bom, toda vez, a partir de agora, que vocês pegarem o rei de ouro na mão de vocês, quando vocês estiverem carteando lá no truco, saibam que ele é uma homenagem a Júlio César. Então, nós temos uma situação de liderança, né? Ela se manifesta em coisas muito simples, muito triviais, às vezes até banais, como as próprias cartas do baralho, no próprio calendário, tá certo? Dando prosseguimento, vamos trocar aqui, se eu conseguir fazer o passamento dos slides, eu não estou conseguindo. Eu vou ter que pedir socorro às universitárias aqui, tá bem, pessoal? Porque eu não sou muito bom nessas questões de tecnologia. E não passou, simplesmente não passou. Deixa eu ver se eu clicar em cima dele, tentar aqui. Tá, eu só vou desligar um pouquinho aqui. Clica sempre em cima aqui, ó, tem uma faixinha ali. Socorrido pela Excelentíssima. Tá bem? Bom, pessoal, dando continuidade, então, como as pessoas se tornam líderes? E antes de responder isso, vocês já devem ter observado a imagem ali, eu vou compartilhar com vocês algumas das minhas paixões, algumas das coisas que me fazem sentir bem. E entre elas está a música, né, e talvez já tenha chamado a atenção de alguns de vocês, e eu não estou fazendo média com os alegretenses e com o povo da fronteira, aí quem me conhece sabe que eu sou um grande apreciador da música do Rio Grande, e eu trouxe esse título desse slide aqui, os versos do Miro Saldanha, né, que é um vivente que eu gosto muito das músicas dele. Eu adaptei um pouquinho, né, porque na letra da música ele não coloca aquele ponto de interrogação. Aquilo ali é coisa do professor Hermes, né, mas a ideia é, o que é bom já nasce feito,
E relacionando com a nossa fala aqui, né, é no sentido, como as pessoas se tornam líderes? Ah, já ia esquecendo, além da música, eu gosto muito de ler. Então, nos próximos slides, vocês vão ver livros e vocês vão ver versos, não só de música gauchesca, né? Música, eu gosto de música como um todo, assim, do geral, né? E também, né, vão aparecer algumas imagens aí de alguns personagens que eu entendo que eles são importantes para a gente pensar essa questão da liderança. Durante muito tempo, se acreditou que a liderança ela era algo inato, ou seja, a liderança já nascia com a pessoa. O indivíduo já vinha pronto, era algo genético, era algo que estava no DNA. Essa teoria hoje ela já não é muito aceita, né? Na verdade, a maioria dos estudiosos, inclusive, considera essa concepção um tanto quanto ultrapassada. Estudos atuais, estudos recentes, eles têm revelado, eles têm apontado que algumas pessoas desenvolvem, às vezes desde muito pequenas, né, um processo bioquímico que lhes permite aprender a ler outras pessoas. Mas mais importante do que aprender a ler outras pessoas, é você aprender a dar respostas às necessidades das outras pessoas. Que é isso que uma liderança vai fazer. Tá? E isso não é coisa da minha cabeça, não sou eu que estou inventando. Inclusive, eu trouxe aqui 2 livros que eu li nesses últimos tempos, que me ajudam a defender essa proposição. O primeiro deles é aquele livro ali chamado Medicina do Amanhã, do professor da URGS, Pedro Chetaski, e o segundo livro é 21 lições para o século XXI, do já citado historiador israelense Yuval Noah Harari. Eles que trabalham com essas ideias, tá bem? Bom, essa então é uma forma das pessoas se constituírem, delas se tornarem líderes. Mas existem outras. Alguns assumem papéis de liderança por conta das circunstâncias. Alguns são convidados, ou às vezes nós temos história de líderes que eles foram obrigados a se tornarem lideranças. Eles não queriam. A gente pode talvez falar aqui em acaso, a gente pode falar aqui talvez em obra do destino. E um bom exemplo, e eu disse que eu vou transitar dentro da área da história, é aquela imagem que vocês estão vendo ali no canto esquerdo, tá? De uma personagem importantíssima na história da Inglaterra. O nome dela, Elizabeth I, né? E eu fiz questão de trazer a Elizabeth por uma série de razões. Primeiro, porque os livros de história eles dão muito pouco espaço para a figura da mulher. Né? As mulheres elas aparecem de uma forma muito acanhada. Segundo, porque, sinceramente, é bacana de ver, né? Você tem a rainha e ela está ali num processo de investidura e você tem um cidadão ajoelhado à frente dela, né? E o nome dele era Francis Drake e ela está investindo ele se tornaria um sir, ele se tornaria um cavaleiro, né? Ele passaria, enfim, a ocupar um posto, né? De destaque dentro da sociedade inglesa lá do século XVI. E como é que a Elizabeth se tornou rainha? Pessoal, ela era a terceira na linha de sucessão. A Elizabeth, ela, inclusive nos anos iniciais, ela foi afastada da corte, os direitos políticos dela foram cassados, ou seja, ela nunca ia ser rainha, mas aí, aquilo que eu falava agora há pouco, talvez por obra do destino, por obra do acaso, o que houve? O irmão mais velho, aliás, o homem, não era o mais velho, ele assume e morre,
Na sequência vem uma outra meia-irmã dela, que se torna rainha e não faz um bom governo, e por questões religiosas acaba sendo destituída, é presa, e a Elizabeth se torna rainha da Inglaterra. Então, por que eu trago essa história? Para mostrar que, às vezes, o imponderável, ele entra em campo, para mostrar que, às vezes, aquilo que não é o previsto, aquilo que não foi planejado, ele acaba fazendo com que, né, se vá numa outra direção que, no primeiro momento, ninguém imaginava que seria por aquele caminho. Uma terceira forma, um terceiro papel, aliás, uma terceira maneira, né, nesse processo de constituição de lideranças, é aquela que algumas pessoas se autodeterminam, algumas pessoas, elas dizem, não, eu vou ser vereador, eu vou ser diretor, né? E elas se preparam para isso, ou elas são preparadas. E o melhor exemplo que eu trago disso, né, é de um camarada que eu creio que vocês devem conhecer, já devem ter ouvido falar dele aí nas aulas de história. Eu vou ler o nome dele aqui para não me perder, porque o nome dele é muito extenso. Estou falando do senhor Pedro de Alcântara, João Carlos Leopoldo, Salvador, Bibiano, Francisco Xavier de Paula, Leocádio, Miguel, Gabriel, Rafael Gonzaga. Eita, nome comprido. Chegou a faltar fôlego aqui para o professor Hermes. Vocês já ouviram falar desse cara? Quem é ele? Ele é o Dom Pedro II. E esse nome deste tamanho, né, era para, enfim, para fazer homenagens a pessoas que tinham uma proximidade, poderiam ser parentes, poderiam ser conhecidos, poderiam ser amigos, poderiam ser até mesmo padrinhos, mas também tem uma sequência de anjos no final ali que deve ter chamado a atenção de vocês, Miguel, Gabriel, Rafael. Também são situações de invocação, né, de pedir a proteção. Eu sei que está pequeno ali a imagem, né, eu até fiz uma seta, né, coloquei uma seta bem embaixo do imperador ali, e vocês já vão entender por quê. E isso tem muito a ver também com, né, independente de ser liderança, e a estudantada que está nos acompanhando, a rotina de estudos desse camarada. O Pedro II, pessoal, ele, quando era Pedrinho, né, ele acordava às 6h30 da manhã e às 7 horas ele começava a estudar. Durante o dia, ele tinha 2 horas de pausa nos estudos, que era para as questões de alimentação, as questões fisiológicas, as questões de recreação, e ele ia até às 22 horas estudando. Ou seja, das 7 da manhã até às 10 da noite. O Pedro, ele se tornou um amante dos livros. O Pedro era um amante da ciência. E vocês identificaram o local aonde o imperador, a imperatriz, a imperatriz Teresa, eles estão. Essa foi uma das expedições que ele fez, né, para o Egito. Né? Então ele tinha assim um apreço muito grande pela ciência. E eu sempre digo, né, enquanto eu vou trocar o meu próximo slide aqui, que agora eu descobri, viu? A gente aprende. Né? O Dom Pedro, ele tinha esse apreço pela ciência, e eu falava da questão da ciência, porque se nós vamos olhar, nós estamos dentro de um espaço, né, que o nome, falava agora há pouco de nome, né? No seu nome já faz referência a isso. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Aí eu estou batendo nessa tecla, né? E não pense que a gaita é velha, né? Porque quando a gaita é velha, você floreia e ela tranca ali, fica na mesma nota. Né? A Elisandra está dando risada ali, porque ela sabe que eu, nas horas vagas, quando posso, eu me interpreto com a cordiona, pessoal. E eu estou batendo nessa tecla da ciência porque a ciência tem sido tão duvidada, tem sido tão questionada nesses últimos tempos, e a gente, enfim, a gente tem que, algumas coisas a gente tem que deixar elas muito bem esclarecidas e demarcadas. Bom, mas eu já fiz a transição do slide, já estou indo no meu terceiro slide, para vocês que são só 7,
E, enfim, mas já foi meia hora do tempo, eu tenho mais meia hora. E o que eu quero trabalhar aqui agora, na sequência, né, usando os versos desse camarada que eu simplesmente adoro, o César Passarinho, que acho que foi um dos grandes nomes, né, daqueles que a gente pode talvez chamar de imortais, dentro da música regionalista. O tempo nas suas andanças viajou nas asas do vento, desculpe, vou repetir. O tempo nas suas andanças viajou nas asas do vento, que é no sentido assim, ó, de trazer para vocês essa ideia de processo, essa ideia, né, de fases, de períodos, de momentos, de trazer um pouco, né, aquilo que é a passagem, o passar dos tempos. E por que eu estou trazendo esses versos do César Passarinho e estou colocando aqui na tela para vocês 3 livros e um documento histórico? Para dizer o seguinte, que o conceito de liderança, ele é dinâmico e ele varia de época para época, de sociedade para sociedade. Aquilo que se esperava de uma boa liderança lá na antiguidade não é a mesma coisa que se espera de uma boa liderança na contemporaneidade. Hoje, aqui, agora. Aliás, o que se esperava de uma boa liderança há 50 anos atrás, talvez hoje, os atributos, os predicados, né, as qualidades, né, elas mudaram, elas são diferentes. E se nós formos olhar em termos de sociedade contemporânea, e por isso que eu falava agora há pouco de uma mesma, de sociedade para sociedade, né, vamos pensar em 2 sociedades atuais, o que se espera de uma liderança, de uma boa liderança na Alemanha, não é a mesma coisa, talvez tenha alguns pontos em comum, mas talvez tenham muito mais divergentes do que congruentes, do que se espera de uma boa liderança do Afeganistão. Vou falar do Afeganistão, né, porque é um dos países aí que está em evidência. E, inclusive, depois eu volto a falar um pouco mais sobre o Afeganistão. Né, e talvez o Afeganistão vocês não tenham feito a relação, mas o que eu estou dizendo é que os predicados, né, para você ser uma boa liderança na Alemanha, pelo menos para o conjunto da maior parte da população alemã na atualidade, que eu sei que existem grupos neonazistas na Alemanha que tem uma outra concepção, não é a mesma coisa que se pensa no Afeganistão, onde o Talibã está dando as cartas, onde o Talibã, né, recuperou o poder, e eu tenho visto muitos movimentos assim, resistência, que eu acho que é uma palavra bacana e importante, mas o que eu temo, pessoal, é que a ampla maioria da sociedade afegã, ela dê respaldo a isso. Porque senão, vamos fazer um exercício aqui bem rápido, senão será que eles teriam conseguido tomar o poder em um intervalo de tempo tão curto? Vamos ser só para a gente pensar. Quais são os livros que eu trago aqui para vocês? Eu disse que eu sou um apaixonado, um aficionado, um amante da leitura. Eu trago um livro que é um clássico, da literatura grega, mas dá para dizer que é um clássico da literatura mundial, que é a Odisseia, do Homero. Eu não vou entrar aqui nas questões mitológicas e históricas da Guerra de Troia. Se os colegas de história estão aí, vocês me desculpem, mas eu não vou fazer este papo aqui neste momento. Mas o que eu quero aqui usar é a figura do Odisseu, que vai emprestar o nome para o livro, ou também conhecido como Ulisses, né? Que é um personagem dos mais famosos da história grega, e que ele vai se sobressair, ele vai ganhar evidência, né? Principalmente no contexto da guerra contra os troianos. O Odisseu, ou Ulisses, é o camarada, é o gaúcho não, é o vivente aquele que, graças à astúcia, que graças à inteligência, né, teria arquitetado o plano, né, do
cavalo de Troia. E, ó, gurizada, eu não estou falando de vírus de computador, viu? Eu estou falando do cavalo de Troia, né? Aquele cavalo de madeira enorme que os gregos supostamente teriam, né, construído, teriam deixado alguns dias que foram nos muros, próximos ao portão de Troia, outros disseram que foi na praia, enfim, há controvérsias. E que os gregos teriam escondido alguns soldados, né, dentro do cavalo, e os troianos levaram aquilo porque entenderam como que era um tributo, que não era um presente, e na verdade lá dentro estavam soldados escondidos que, na calada da noite, né, aproveitando a borracheira, né, e o clima de festa, porque os troianos achavam que tinham vencido a guerra, né, saíram de dentro do cavalo, teriam aberto os portões e o exército grego tinha fingido ir embora, né, teria voltado e adentrado a cidade e destruído aquela cidade lá, que, enfim, alguns estudos hoje falam que ficaria na costa que hoje se chama de Turquia. Mas esse mesmo cara, o Odisseu, né, inteligente, né, astucioso, ardiloso, ao final da batalha ele vai até o mar para se lavar, para se limpar, ele estava coberto de sangue, né, tinha tirado muitas vidas. E ele fala algumas coisas aonde ele, enfim, ele questiona inclusive a questão dos deuses. E um deus, o deus dos mares, o Poseidon, ele disse, tu acha que tu pode, tu acha que tu é grande, hein? Tu acha que tu é Taura? Eu vou te mostrar. E ele disse, eu vou te castigar. E o camarada ficou ali, né? E aí o que conta, desculpem, no livro, né? Leva 10 anos para poder voltar para casa. Que tipo de líder é esse? Bom, esse é um líder guerreiro, né? Ele, ao mesmo tempo, é um líder político, porque ele era um dos reis que comandava o exército grego, ele vinha de uma cidade chamada de Ítaca, e, ao mesmo tempo, essa ideia de liderança lá na antiguidade, ela está muito ligada ao fator religioso. O líder, ele, muitas vezes, ele é o Deus, ou muitas vezes, ele representa as divindades, né? Tá? Outro livro que eu trago para vocês, que eu recomendo a leitura, é um livro escrito por um general chinês chamado Sun Tzu. O nome do livro, A Arte da Guerra, por uma estratégia perfeita. Esse livro foi escrito, inclusive, ele é mais antigo que a Odisseia. Tem mais ou menos algo em torno de uns 2.500 anos. E ainda hoje, ele é um livro muito lido. Lido aonde? Nos espaços militares, né? E também no meio, no mundo empresarial. E ele tem alguns conceitos que são bem interessantes. Quais são eles? O primeiro é o conceito de estratégia. E o segundo é o conceito de tática. Estratégia é o plano. É a ideia. Tática é a ação. É como é que eu implemento o meu plano. E aqui eu vou deixar uma dica para vocês. Né? Como é que vocês estudam? Como é que vocês aprendem melhor? O professor Hermes aqui, ele tem uma sistemática. E essa sistemática ela já é antiga. E depois que ele leu um artigo lá produzido a partir de um estudo de Oxford, lá naquela universidade inglesa, né? Ele disse, poxa, estou no caminho certo. Mas ninguém me ensinou, eu descobri por conta própria. E comigo funciona. Talvez com vocês também funcione também. Não sei se vocês já perceberam, mas enquanto eu tento disfarçar, mas eu tenho a minha cola aqui. Eu tenho um sistema. Eu aprendo mais, eu consigo memorizar mais quando eu escrevo. E escrevo, não sei se vocês conseguiram ver, mas com uma série de cores, assim. Aqui tem verde, tem preto, tem azul, tem vermelho, que é para que o meu cérebro ele consegue processar melhor as informações. Então fica uma dica para vocês. Isso aí é estratégia, né? Plano, ideia e ação. Tem outras pessoas, também me faz muito bem, inclusive, esses versos que eu estou reproduzindo para vocês aqui, essas músicas eu estava escutando quando eu produzia ou os slides ou eu escrevia aquilo que eu iria trazer para vocês. Então isso é importante, né? Não sei se o professor Edson está aí, mas o professor Edson a gente conversava muito sobre que nós, professores, a gente discute muito sobre metodologias de ensino e trabalha pouco, né? Eu sei que a
A Rosângela formação pedagoga, né? Pedagogia. Mas nós trabalhamos pouco, né, Rosângela, a questão das metodologias de aprendizagem. Né? Nós sabemos, nós, professores, né, nós somos especialistas, né, e nessa questão de ensinar, mas muitas vezes nós temos algumas dificuldades de como trabalhar, como mediar esse conteúdo e como apresentar esse conteúdo para os estudantes que fique de uma forma inteligível e que eles realmente entendam aquilo que nós estamos tentando trabalhar com eles. Bom, já que eu falei do professor Edson, né, que é uma pessoa que a gente conviveu muito tempo aí no campus, depois aqui na reitoria, se ele está aí, os alunos deles estão aí, nós temos ali o Maquiavel, né, e com certeza ele já deve ter apresentado aos estudantes, né, e o nome do livro do Nicolau Maquiavel chama-se O Príncipe. Bem poderia ser Conselhos ao Príncipe. E tem alguns aspectos ali que eles são bem bacanas e eles são bem interessantes. Quais são eles? O primeiro é essa separação entre política e igreja, política e religião. Se eu disse para vocês que os líderes na antiguidade havia uma proximidade, havia, né, uma relação muito íntima entre você ser o líder político, você ser o líder guerreiro e você ser o líder religioso, quando vem a modernidade, né, e Maquiavel é um dos que vai dizer isso, eles vão dizer o seguinte, não vamos misturar as coisas. Política é uma coisa, religião é outra. Então essa é uma ideia bacana em Maquiavel. E outra coisa que o Maquiavel vai fazer é questionar o direito divino dos reis. Ele vai dizer, essa história de que os reis, eles representam Deus na terra, que Deus no céu, o rei na terra, e se você ofender o rei, você está ofendendo a Deus. Isso aí é balela, isso aí é conversa. Os reis são pessoas, né, de carne e de osso, né, e não tem nada de sagrado, né? E isso era uma revolução, pessoal, porque durante muito tempo, e ainda nessa época, se acreditava, e em alguns espaços se continuou acreditando depois, que os reis, inclusive, tinham poder de cura. Um livro chamado Os Reis Taumaturgos, que conta muito bem isso. O Maquiavel também tem algumas outras coisas que são bacanas no livro dele. Aí o Maquiavel, assim, pessoal, talvez vocês tenham ouvido falar dele a partir daquele termo, né, maquiavelismo, né, se chamarem vocês de maquiavélico ou maquiavélica, vocês estão sendo xingados, viu? Porque estão dizendo para vocês que, enfim, que vocês fazem, né, vocês não medem as coisas para conseguir os objetivos, né? Aquele princípio dos fins justificam os meios. Mas não é isso que eu quero falar aqui. Eu quero falar aqui ainda do Maquiavel a respeito da fortuna, e ele fala dos fatos aleatórios, e eu acho que o exemplo que eu dei lá atrás da Elizabeth é um bom exemplo, né, que ele fala que muitas vezes, né, o príncipe ele vai se tornar príncipe por um golpe do acaso, por um golpe de sorte. E ele fala também que, e isso é um conselho que ele dá ao príncipe, e isso é um conselho que eu dou para vocês, né? A ideia de virtude, né? Que é a capacidade. E eu acredito que capacidade, ela vem com conhecimento, com preparação. Tá? Por último, pessoal, nós não é propriamente um livro, mas é um documento importante chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Eita, título machista, né? Mas tudo bem, não é a seara aqui. Eu recomendo olhar a versão feminina, porque ela existe, a versão feminina, a Declaração da Mulher e da Cidadã, lá da Revolução Francesa. Mas o documento aqui, ele é importante, ele nos interessa, porque ele traz uma síntese, um resumo dos princípios iluministas, dos princípios liberais. E, nas entrelinhas do documento, ele está trazendo uma mudança no perfil, naquilo que se esperava, e quem poderia se tornar ou ocupar espaços de lideranças. E eles vão dizer outras coisas. Essa história de que somente, né, pessoas da nobreza, ou essa história de que somente pessoas da igreja podem ocupar cargos ou posições de destaque, isso aí é conversa.
vai se abrir espaço para outras pessoas. Quem são essas outras pessoas? No primeiro momento, principalmente são os homens de negócio, são os burgueses, né? E tem todo aquele contexto revolucionário, as chamadas revoluções burguesas. Mas pouco depois, algumas pessoas vão aprofundar algumas dessas ideias e vai se chegar num nível, num estágio, aonde vai se defender, aonde vai se lutar, para que pessoas simples, pessoas comuns, pessoas do povo, pessoas trabalhadoras, né? Pessoas, vou usar o termo correto aqui, do proletariado também estavam aptas e também tinham o direito de exercerem espaços de liderança. Então, o que eu tentei trazer para vocês aqui ao longo desse conjunto de textos e de ideias? É a mutação, é a transformação, é a metamorfose daquilo, da possibilidade de quem poderia ser líder e daquilo que se esperava, ou daquilo que, melhor dizendo, que se reconhecia nessas lideranças. Bom, seguimos então o baile, né? E agora eu vou mudar um pouco o estilo musical aqui, né? O pessoal que gosta de outros gêneros também não se sinta excluído. E agora eu estou trazendo os versos aqui do Zé e da Elba Ramalho, né? Naquela música, o título da música é Admirável Gado Novo, mas ela é mais conhecida como Vida de Gado, né? Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Tudo na garganta tá horrível, viu? Então, essa parte aí, enfim, foi só para dar uma quebrada, que vocês viram que de vez em quando eu faço umas brincadeiras, mas isso tem um propósito. Vocês não vão me aturar, vocês não vão me aguentar ouvir uma hora aqui se vocês não rirem. E isso eu também já li num outro espaço, né, que o riso é uma ferramenta importantíssima, né, porque você, além de mexer com uma série de músculos no teu corpo, você ajuda os teus, vou falar gaúchamente agora, os teus miolos a darem uma relaxada e, ao mesmo tempo, você melhora a questão da oxigenação. Bom, temos aí, né, eu vou classificar como bons exemplos de liderança, né? Claro que eles são boas lideranças na visão, na ótica do professor Hermes. Talvez vocês não concordem muito, mas essas pessoas que estão aí, eu falava no princípio da questão da inspiração, essas pessoas, elas são pessoas que me inspiram. Elas são pessoas que me motivam a proceder, a ser enquanto pessoa, a ser enquanto cidadão, mas a ser também enquanto profissional, enquanto diretor de assistência estudantil. No canto esquerdo, na parte superior do slide, nós temos Martin Luther King, líder afro-americano que mobilizou milhares de pessoas, negras, pessoas brancas, pessoas que seguiam o credo que ele professava, pessoas que também eram de outras religiosidades, porque ele era um líder religioso, e mobilizou essas pessoas em prol do quê? Da defesa dos direitos civis dos negros estadunidenses. As estratégias de luta do Luther King são muito interessantes, pessoal. Desobediência civil e resistência pacífica. Resistência pacífica. Esse é um conceito que eu retomo mais lá à frente, né? Mas é um conceito que para mim é muito caro. Se vocês não leram ainda, eu convido que vocês leiam só um texto do Luther King, que é uma fala que ele fez, se eu não me engano, numa grande mobilização que se teve na cidade de Washington, não tenho certeza na cidade. Mas o nome do texto é I Have a Dream, ou Eu Tenho um Sonho. É fantástico. Na sequência, nós temos ali a dose dupla, né? Um slide com duas lideranças importantes. À esquerda, né, no segundo slide, ali no alto ainda, né? O Jorge Mário Bergoglio.
né, que fez um trabalho muito bacana, né, na defesa das pessoas que viviam em situação de rua, né, pelos bairros de Buenos Aires. E hoje, né, volta e meia, vocês já devem ter visto o Papa Francisco, né, jantando com mendigos, ou pessoas que vivem na rua, alguns chamam de indigentes, lá nas salas finas, né, do Vaticano. E o outro camarada, né, que aparece ali é professor, cientista, o Stephen Hawking, né, um belo exemplo de vida, né, conforme vocês estão vendo ali, aqueles que não o conhecem, para aqueles que não sabem, ele sofria de uma doença degenerativa, descobriu isso, né, assim, logo ali, né, acho que por volta dos 20 anos, 20 e poucos anos, deram pouco tempo, inclusive, para que ele iria viver, e ele morreu com mais de 70, se não me falha a memória. E na medida que a doença foi avançando, ele foi perdendo os movimentos e ele foi ficando, né, cada vez mais genial. Uma das mentes mais brilhantes, né, que nós tivemos aí nesse século, ao longo do século XX, começo do século XXI, e eu volto a insistir naquilo que eu falava agora há pouco, né, a questão da ciência. E aqui tem um casamento interessante, pessoal, que muitas vezes esses dois campos são colocados, né, em lados opostos, mas eu vejo aqui a religião e a ciência, né, próximas, e acho que e isso é uma grande discussão, inclusive, que se tem atualmente. Algumas, porque elas durante muito tempo, elas andaram em campos opostos, né, e aí você deve estar pensando das aulas de história lá, do criacionismo, do evolucionismo, né, que o professor de história apresentava, né, as duas versões, afinal de contas, da onde que veio o homem, da onde que surgiu a mulher, aí tem a explicação religiosa, tem a explicação científica, e eu acho que essa aproximação, ela é interessante, e ela é muito, muito bacana, muito salutar. Na sequência, abaixo, lado esquerdo de vocês, nós temos duas lideranças do meio esportivo, que, enfim, aparecem de costas ali, o Ronaldo e o Messi, né, rivais, apesar que eles não foram tão rivais assim com a questão de seleção, né, porque Portugal não tem tanta expressão quanto a Argentina, apesar que os argentinos também não andam tudo isso, né, e em termos de futebol, mas eles foram muito rivais, né, só que acompanha futebol aí, a questão da disputa de Real Madrid e Barcelona, mas esses caras, eles batem um bolão também fora de campo, um envolvimento, assim, ó, com causas sociais, que é algo que, enfim, que deve ser elogiado, que é algo, inclusive, né, que a gente tem que destacar. Bom, seguimos, e na sequência, nós temos, enquanto eu me acho aqui, é que eu não perdi o meu apontamento, e eu acho que eu acabei perdendo, mas eu sigo igual com ele. Eu sigo a minha apresentação. Na sequência, nós temos a pirralha. Eu estou chamando ela de pirralha porque ela mesmo se autodefiniu como pirralha, tá bem? Que fique bem esclarecido isso. Ó, achei o papel. Eu estou falando da Greta Thunberg, né? Uma menina, né, que talvez muitos de vocês tenham a idade dela, né? Ela está ali para os seus 18, 19 anos, e ela já inspira e incomoda muita gente mundo afora com seu ativismo ambiental. E por que eu fiz questão de trazer a Greta aqui? Para mostrar para vocês que liderança não tem idade. Vocês perceberam, né, que eu estou mesclando, eu estou trazendo figuras de mulheres, eu estou trazendo figuras de homens, até agora mais homens do que mulheres, mas eu tento contrabalançar um pouco isso no próximo slide, tá bem? E enfim, e o que eu estou trazendo para vocês também é no sentido de dizer que as lideranças, elas estão presentes em diferentes lugares, em diferentes espaços. Lideranças do mundo esportivo,
por exemplo. Foi uma coisa que acabei de trazer para vocês. Bom, agora não estou fazendo média com vocês aí, não é bairrismo, viu? Mas eu estou trazendo os versos do Fantinel, que é uma pessoa, inclusive, que eu conheci numa atividade aí no campus Alegrete, eu acho que lá por 2013, 2014. Inclusive, quem me apresentou ele foi a minha amicíssima Gláucia, né? Não sei se está nos acompanhando aí, mas foi ela que me apresentou o Cristiano Fantinel e Fundamentos para Voltar, o nome da música. E ele tem um dos versos que eu acho muito reflexivo, que é: escuta que é melhor do que falar. Tá? E o que eu estou trazendo aqui nesse slide? Os tipos de liderança. Afinal de contas, que tipo de líderes existem? Bom, vamos apressar um pouco, né? Porque, enfim, o tempo já está urgindo. A primeira delas eu estou chamando de altruísta. O que é uma liderança altruísta? Também alguns chamam de filantrópica. E eu trabalho a ideia aqui, é no sentido de diferentes tipos de ajuda. Porque quando você geralmente fala em filantropia, as pessoas se prendem muito às questões materiais. E não é nesse sentido que eu estou usando, a ideia não é nesse sentido que eu estou usando o contexto. Eu acho que vocês, enquanto estudantes, enquanto colegas, enquanto lideranças, vocês devem fazer a seguinte pergunta: de que forma eu posso ajudar o meu colega neste contexto de atividades remotas? E tem uma outra pergunta que está batendo na nossa porta, que se vocês não fizeram ainda, vocês vão ter que começar a fazer, que é: em que medida, de que modo, de que maneira, de que jeito, de que forma eu posso ajudar os meus colegas logo ali na frente, quando nós retomarmos as atividades presenciais. Então, o altruísmo que eu estou falando aqui, a filantropia que eu estou falando aqui, é nesse sentido. O segundo tipo de liderança e está em ordem alfabética, tá? Não é por achar que essa ou outra é mais ou menos importante, vocês devem ter observado isso. Tá? A segunda é aquilo que a gente chama de liderança autoritária. Ou falando num português bem claro, direto e objetivo, é o famoso mandão ou a famosa mandona. Né? É aquele que os outros têm que fazer exatamente do jeito que eu quero. Fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. É o camarada que é o dono da bola, é o dono do campinho, e ele ainda se autodá o direito, né, de escolher quem é que vai jogar com ele. Vai formar o grupo, vai formar a panelinha dele, o bolo dele, e essa história que eu estou contando aqui para vocês é uma história de Piá, e eu tenho que falar lá da mata, porque se eu não falar da mata, não foi uma fala do professor Hermes, eu tenho que cantar, eu tenho que dizer da onde que eu venho, da minha aldeia, da minha terra, né? Talvez muitos nem tenham ouvido falar, mas enfim, é uma cidade que fica aqui próximo de Santa Maria, e isso é real, pessoal. Isso é real. Nos campinhos de terra, lá 30 anos, 40, 30 e poucos anos atrás, quando a gente jogava bola nos finais de tarde, existia isso. E aí o que você fazia, né? E eu era da turma dos restos, era da turma dos excluídos, eu era da turma dos refugos. Aí você botava sangue nos olhos e tu ia lá e ganhava da seleção, né? Do dono do campo, do dono da bola. Aí eles ficavam muito furiosos, mas não é anedota isso aí é verdade. Mas é um exemplo, tá bom? Agregadora. O que é uma liderança agregadora? É aquela que acrescenta, é aquela que soma, é aquela que apresenta ideias, mas mais que apresentar ideias, apresenta soluções. E, ao mesmo tempo, é aquela que se coloca à disposição. Colaborativa. Disposta a participar, disposta a ajudar. E aqui eu quero fazer um parêntese. Tá? Colaborativa não é colaboracionista. Vocês, lideranças estudantis, a Ana não está aqui, ela não conseguiu voltar ainda, mas Elisandra e Rosângela, a gente falava inclusive isso antes. Vocês não têm que bater palmas, vocês não têm que dizer amém para tudo que a direção, né, propõe para vocês. Porque uma liderança colaboracionista é isso. É aquela que vai dizer, certo. E eu já vi, inclusive, isso no Consulp, pessoal. E eu vejo com muita tristeza.
as pessoas estarem perguntando, né, pro DG ou para a DG, em quem que eu voto, no que eu voto. Poxa, tu vota naquilo que o coletivo ao qual você está à frente, no caso, representação discente do Campus Alegrete, deliberou. Tá? Eu não estou também aqui dizendo para vocês que vocês têm que colocar aquele princípio que a gente ouve muito aqui no Rio Grande, que é, se há governo, sou contra. Mas também não é para vocês serem contra tudo. Existem casos e casos, situações e situações. Democrática. Me identifico muito. Como você diz aí, né? Na fronteira, me gusta muito. Aberto ao diálogo, à escuta. Por isso, inclusive, os versos do Fantinel, né? Escuta, que é melhor do que falar. Aberto à crítica. E o que a maioria decidir, bom, eu posso até não concordar. O que a maioria decidiu, posso até não gostar. Mas eu acato. É a vontade da maioria. E uma liderança democrática é aquela que, inclusive, que revê posturas, que revê, né, ideias. E eu acho que aqui também cabe uns versos de um outro poeta, que é o Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna fala que nós temos que desenvolver a escutatória. E escutar, pessoal, é diferente de ouvir. Ouvir, né? Não sei quantas pessoas estão me ouvindo agora, porque eu não estou acompanhando o chat. E eu também não sei quantas pessoas estão me escutando, porque o processo de escuta é um processo bem mais elaborado. Escutar pressupõe atenção. Escutar pressupõe reflexão. Escutar pressupõe concentração. Vocês já ouviram aquela negócio, né? Ah, entrou aqui, saiu aqui. Não, isso é ouvir. Isso não é escutar. E outra coisa, no mundo de hoje, ontem eu participei de uma reunião que até minha pressão subiu, e eu acho que por isso, não sei se vocês estão observando, aí eu estou com um pequeno problema no olho aqui, uma pequena mancha de sangue no olho. Poxa, tia, virou um troço, assim, ó. Os caras, todo mundo queria falar, ninguém esperava a sua vez. É um troço bagunçado, né? É de um grupo de estudos que eu faço aí, que enfim, não é nem ligada à instituição. E as pessoas têm uma ânsia de falar, mas para-te, vai ter a tua vez para te falar. Escuta. É uma boa liderança é aquela que desenvolve essa capacidade de escutar os outros, porque o processo de escutar é um processo importantíssimo no que diz respeito às questões de aprendizagem. Disruptiva, muito em moda, muito em voga. E a liderança disruptiva, ela tem uma contradição, assim, eu já vou detonar. Ela é fruto do sistema e, ao mesmo tempo, ela ataca o sistema que a produziu. Ela se vale do sistema, né? Mas, ao mesmo tempo, ela acha mecanismos dentro desse sistema para, né, se beneficiar. É aquele cara que tem o discurso, né? Eu sou contra a corrupção, mas é corrupto. E tem, né? Ao mesmo tempo, esses camaradas dessas lideranças disruptivas, eles olham no retrovisor para trás, eles olham para o passado, e eles criam e eles vendem uma ideia de que no passado tudo era ótimo, tudo era lindo, tudo era maravilhoso, tudo funcionava. Olha, para os meus pais, que estão na faixa dos seus 70 anos, isso é tranquilo, né? Estão na última fase da vida deles, beleza. Para um senhor de 80, 90 anos, eu até admito. Agora, uma Robencita, né, nos seus 20 e poucos anos, vim com uma conversa. Não sei se a professora Raquel está aí. Para a professora Raquel, ou para o professor Hermes aqui, que são pessoas que lidam, que trabalham com família. De que a família, no século XIX, era perfeita, bom, eu vou dizer o seguinte, leia o trabalho da professora Raquel, leia o trabalho do professor Hermes, estudou São Vicente do Sul, que é o campus ao qual eu estou vinculado agora. Porque as famílias antigamente, sim, as famílias antigamente, 50,75% dos registros de batismo de São Vicente do Sul
de 1854 a 1912, e eu olhei 8.902 registros, e 50,75, com perdão da expressão, eram filhos das macegas. Eram filhos de mães solteiras ou mães, né, que não haviam casado na igreja. E aí vão me dizer que lá atrás, né, coisas como eu já ouvi, não tinha divórcio. Que não tinha divórcio. Que não tinha. Mas as pessoas ficam idealizando, ficam criando, inventando histórias. O principal exemplo de liderança disruptiva, o senhor Donald Trump, que já foi. Ainda bem, graças a Deus, espero que não volte. Ficaram os filhotes do Trump por aí, mas para eles eu vou usar os versos do Mário Quintana, poeta alegretense, diga-se de passagem. Vocês passarão, e eu passarinho. Liderança humanista, também me identifico muito. Você não me interrompe, eu estou seguindo. Eu já sei que eu estou vendo o tempo aqui, eu sei que eu já estourei. O que é uma liderança humanista? É aquela que olha o outro como equidade. Prefiro a palavra equidade ao invés de igualdade. Uma liderança humanista é aquela que desenvolve empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro e tentar imaginar. Porque se colocar no lugar do outro nunca é sentir as dores, a angústia, as alegrias, enfim, os sentimentos que o outro está tendo naquele momento. Mas uma liderança humanista é aquela que estabelece um olhar horizontal. Não é o cara que sobe no salto alto. Aliás, a pessoa que sobe no salto alto, né, porque o homem também hoje, alguns não vão gostar disso, mas tem homens que usam salto, e não há problema nenhum, cada um com seu cada um. Ou subir no pedestal, olhar de cima para baixo. Eu sei que tem professores que adoram fazer isso, né, para mostrar que eu sou o cara, ou eu sou a cara. Não, olhar horizontal. Liderança liberal. O famoso laissez-faire, laissez-passer, le monde va lui mener. Ou simplesmente deixe fazer, deixe passar. Tem um aspecto interessante nessa forma de se fazer, exercer o princípio da liderança, que é a questão da liberdade de ação. Mas tem um risco muito grande, que é o de perder o controle. Porque as pessoas, elas não têm, muitas vezes, noção. E a minha mãe, no seu 4º ano de escola primária, lá no interior de Jaguari, a minha mãe teve que sair de casa aos 7 anos para trabalhar, e ela foi estudar num lugar chamado Taquarixim, e ela conseguiu ir até o 4º ano. Ela aprendeu algo na escola que ela me ensinou e que eu nunca mais vou esquecer. A minha liberdade começa aonde vai até a tua, onde começa a tua liberdade. Então, a minha liberdade vai até onde começa a do outro. E, às vezes, as pessoas não têm noção disso. Às vezes, as pessoas passam aqui na frente da minha casa, vocês não ouviram ainda, eu tô aqui no escritório, fica na frente, mas, às vezes, passam uns malucos aí com uns pum-tum-pum-tum-tum-pum-tum nos alto-falantes, assim, às vezes é de madrugada, que chega a retumbar e chega a balançar os vidros da casa. Eu fico pensando, esse cara não tem noção de liberdade, tia. Porque tudo bem, eles têm o direito deles de ouvir a música deles, mas eu não quero ouvir este estilo musical. Eu ia dizer uma palavra feia aqui, ainda mais essa hora, né? 3 horas da manhã não é um bom horário para estar ouvindo isso. Então, liderança liberal, ok? Tá? Gosto muito da próxima também, mediadora, aquela que apacenta, aquela que acalma, aquela que tranquiliza, né? Calma os ânimos, né? Bota as pessoas para conversar, e a melhor solução dos problemas, a melhor forma de resolver é conversando, gente. Conversando a gente se entende. O João Chagas Leite, ele disse que se os líderes mundiais, a filosofia campeira, eles sentassem ao redor do fogo de chão e passassem o mate de mão em mão, muitas guerras seriam evitadas. É porque as pessoas vão conversar, as pessoas vão se olhar no olho, no olho, as pessoas vão, né, ter os seus pontos de divergência, elas vão pensar e ver de forma diferente, mas conversando a gente se entende. E hoje em dia isso é uma coisa que tá difícil, e inclusive as pessoas estão deixando de conversar dentro de casa, tia.
dentro de casa, está se perdendo essa ideia de sentar, de conversar, né? Porque é uma correria dos diabos, perdão da palavra, dos infernos, perdão da palavra, mas uma correria tremenda, a gente, né, fica para lá e para cá, e a gente está perdendo isso. Então, mediador é uma outra ideia bem interessante. A próxima é a populista, e nós temos 2 tipos de populista. O primeiro é aquele que quer agradar todo mundo, tá? Que é aquele que quer ficar de bem com todo mundo, né? Quer fazer média com todo mundo. Eu vou usar uma expressão aqui, e ela tem história, viu? Que é o famoso Maria vai com as outras. E eu não estou discriminando as Marias. Maria que eu estou falando aqui é Dona Maria I, a rainha de Portugal, depois inclusive passou uma temporada no Brasil. A coitada, ela tinha alguns distúrbios, e ela não era coitada por causa disso, mas era, né, ela tinha alguns distúrbios mentais, mas ela tinha algumas outras coisas assim enfim, que tornavam ela um pouco, né, aquilo que a gente talvez possa, mas não é uma palavra boa, coitada, mas ela tinha dificuldades, inclusive, para sair na rua, ela tinha, né, muitas coisas que ela fazia e eram meio estranhas, e então precisava algumas pessoas acompanharem a Maria, por isso Maria vai com as outras. E tem um outro tipo de populista, que é o ardiloso. Esse é perigoso, que é aquele que, na manha, né, nas voltas, na beirada, ele manipula as pessoas para que façam exatamente do jeito que ele quer. Ele manipula as pessoas para que prevaleçam os seus interesses. Propositiva, e a propositiva é aquela que aponta caminhos, aponta rumos, estabelece coordenadas, sinaliza a direção, e por fim, a revolucionária, né, que também traz o princípio da transformação, mas a revolucionária ela não está presa ao passado, ela não se apega ao passado, ela olha para frente e ela sinaliza, ela aponta caminhos. Tá? Exemplos bem rápidos aqui: Dalai Lama, líder budista; Lady Gaga, uma liderança no espaço musical; a Malala Yousafzai, a paquistanesa, né, ali do lado do Afeganistão, inclusive já tomou um tiro na cara dos talibãs, porque, entre outras coisas, ela defende o direito à educação, principalmente de meninas. Ela apareceu muito nos últimos dias na mídia. Na sequência, nós temos lá a Universidade de Brasília, uma fala Universidade de Brasília, do professor doutor honoris causa Ailton Krenak, que é uma das principais lideranças indígenas do Brasil no contexto atual, e é um líder, assim, muito bacana de ler o Ailton, né? Os escritos dele são muito bacanas, e ele trabalha muito bem essas questões de sustentabilidade. Ao lado do Ailton, nós temos a pintora mexicana socialista, Frida Kahlo, e do lado da Frida Kahlo, nós temos a Maria Luísa Trajano, a capitalista, a empresária Maria Luísa Trajano. E eu foi de propósito aqui, né? Colocar uma ao lado da outra, melhor dizendo, e dizer quais as ideologias que elas defendem. E só para nós fechar aqui e passar, Elisandra, eu estou quase terminando, tá? Eu prometo. Para nós passar para o próximo, mas ainda falando desse slide aqui, eu fiz de propósito, e eu quero dizer o seguinte: o sol nasce para todos, tá bem? Não é para A, para B, para C, para Y ou para Z. O sol nasce para todos e ele produz vitamina D, né, e ele ajuda no processo de fotossíntese, né, e ele não fica olhando se o cara é preto, se o cara é branco, se o cara é de esquerda, se o cara é de direita, né? Então, só para a gente pensar um pouco aí. Penúltimo slide. Vamos ver aqui o que nós temos aqui. Aqui eu trago o glorioso Geraldo Vandré, né? Aprendendo e ensinando uma nova lição. E aqui eu já estou preparando, inclusive, o terreno para o fechamento do meu slide, quando eu vou falar do Bom Velhinho. E o Bom Velhinho não é o Papai Noel, tá? É aquele senhor que está ali no lado direito, sentadão ali, num círculo, aí tem alguém ali, não sei, o cara está ajoelhado, mas não é de reverência, porque ele não era dado essas formalidades, né? Mas depois eu digo quem é aquele cidadão ali. Só deixa eu me achar aqui, tá aqui. Princípios de lideranças.
ou características de boas práticas de liderança. Repito, na ótica do professor Hermes. Primeira delas, ter empatia e solidariedade. Se colocar no lugar do outro. Já falei sobre isso, não vou repetir. E a solidariedade, no princípio de ajudar os outros. Também já falei isso lá atrás. Então não há necessidade de nós retomarmos aqui. Segundo, apresentar coerência entre teoria e prática e a importância do exemplo. Pessoal, teoria e prática. Ó, estão vendo aqui? Ó, elas têm que andarem de mãos dadas. Elas andam de mãos, né? Elas estão juntas, elas estão grudadas, elas estão acopladas. Qual das duas é mais importante? As duas. E eu estou falando isso, né? Aí deve ter pessoal do integrado, deve ter pessoal bacharelado, tecnólogo, licenciatura, né? Enfim, médio, subsequente. O pessoal às vezes tem um certo para não dizer ranço, em relação às disciplinas. Ah, não, mas eu quero só a prática. Não, você precisa da instrumentalização. E quando se fala em liderança, mais do que nunca, elas têm que andarem juntas, e uma não pode soltar a mão da outra. E outra cosita, né? É aquilo, né? O que eu digo é o que eu faço. E tão importante quanto o dizer aqui é o fazer, é o exemplo que eu dou. Principalmente para os filhos. A gente fala muito isso aqui em casa, né? Os exemplos que a gente dá para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, enfim, para aquelas pessoas que estão próximas da gente. Terceira, colocar o coletivo acima dos interesses pessoais. Cuidem, façam esse exercício. Quando você está vendo alguém que exerce um espaço de liderança, e às vezes as pessoas estão nos espaços de representação, mas elas não são líderes. Eu faço uma análise bem simples. E se o cara começar dizendo assim, eu fiz, porque eu vou fazer, para mim não serve. Eu analiso o discurso das pessoas. E nessa análise de discurso, começa a ganhar pontos com o professor Hermes, o camarada que conjuga o verbo no plural. E ele diz nós. Nós. Esse é um bom elemento. É para a gente separar o joio do trigo, que eu falava lá no princípio, né? Aquela passagem bíblica. E os interesses coletivos, pessoal, quando a gente aparece e coloca ali, é no sentido de que, imagina você é representante da tua turma, e a tua turma tem um entendimento que é diferente do teu, e você tem que levar ele para o conselho de classe. Isso é uma história real que aconteceu comigo. Eu não concordava com o que a minha turma havia dito e escrito, né, de uma determinada situação, mas eu era a pessoa que estava à frente da turma naquele momento. E eu fui lá e defendi. Né? Tomei um pau federal depois. Né? Me queimei, inclusive, com uma professora, ficou um bom tempo bem contrariada comigo, mas naquele momento nós tínhamos votado, tinha dado um voto de diferença, mas era o posicionamento da turma. E às vezes eu vejo isso em questões enfim, de espaço de representação do IFAR, que a categoria, a base delibera alguma coisa, né? E depois as pessoas vão lá e elas votam num outro sentido. Isso a gente tem que tomar cuidado. Estabelecer uma comunicação objetiva e transparente. Uma boa liderança é aquela que sabe dizer não. Dizer não. E dizer o não fundamentado. É não enrolar as pessoas. Ah, talvez, vamos ver. Se vai ver, veja. E dê um retorno. E outra coisa, quando eu falo em boa comunicação, vocês viram aqui que o gringo o tempo inteiro, se me maniassem as mãos aqui, eu não falava. As mãos foi boa, né? Bem coisa de gringo mesmo, né? Com a dificuldade do plural, né? As mãos, professor Hermes. Enfim, mas o corpo fala. E às vezes a leitura do corpo ela é tão ou mais importante do que aqui, ó, o de aqui. Vocês viram que eu sou bom de papo, mas o corpo... aliás, tem um livro que eu li que é esse título, né? Isso aí não é
Não é, essa ideia não é minha, mas eu já li há tanto tempo que eu nem lembro mais o nome da pessoa que o escreveu. Manifestar posições claras, defendidas por argumentos. E argumento não é opinião. Opinião é, eu acho. Bom, eu acho, né? Começa pelo fato de que, estava perdido para te achar? Começa por aí, né? Então, mas a minha opinião. Baseada em que a sua opinião? Baseado, né? Questão da vacina, que eu falei, e estou insistindo na vacina, pessoal, vacinômetro dos estudantes, né? Aqueles que enfim, que estão aí, né, que já vão se vacinar, que já se vacinaram, e aqueles que não se vacinaram, respondam o questionário lá que a assistência estudantil vai encaminhar para vocês, viu? Se vocês alguns estão assim, implorando para voltar e tal, nós precisamos disso. Mas a questão da vacina, né, as posições, os argumentos, a vacina funciona ou não funciona? Pessoal, em 1786, essa fala não é minha, do Karnal, Leandro Karnal, que é outro cara que eu gosto muito, até porque não botei ele nos meus slides, né? Se descobriu que vacina funcionava, né? E todos nós, a gente já nasce, enfim, né, desde pequenininho vai lá, né, vão furando o couro e dele é que ter dele. Isso funciona, está provado cientificamente, mas a gente tem pleno século XXI tendo que dizer para as pessoas, para se vacinarem, que é importante. E aquilo que eu disse, para o senhor, para o cidadão, lá na mata, porque só lá na mata que tem isso, né, de 80, 90, 100 anos, tu tentar convencer ele, e ele dizer que não, porque vão botar o bichinho dentro do corpo, e até tudo bem, eu até admito. Agora, repito, para Robencita, aí é dose, viu, pessoal? É dose. E aí, sabe que às vezes eu não vou fazer isso, porque eu sou uma pessoa muito polida, muito educada, mas às vezes dá para vontade de colocar em prática a trilogia do I. Você sabe o que é a trilogia do I? Eu vou dizer para vocês. Idiota, imbecil, ignorante. Deixa de ser essas três coisas. Tem gente que deve ter bravo, deve estar me xingando lá no chat, mas nem me bato muito a passarinha, viu? Eu sou assim. E como diz a minha amiga Gláucia, não sou dinheiro e nem açúcar, que todo mundo gosta. E açúcar, olhe lá, porque né, às vezes dá o problema de diabetes. Bom, mas eu estou ali na questão das posições claras, né? Brinquei mais um pouco. Qual é o problema quando você fica em cima do muro? Quando é o problema quando você é uma liderança sabonete, escorrega para tudo que é lado. Sabe qual é o problema? É que você corre o risco de levar pedrada dos dois lados. E se você não assumir um lado, vão te colocar num lado. E talvez te coloque no pior dos lados. Tá? E assim, meus caros, minhas caras, tem certas situações que não tem como agradar a gregos e agradar a troianos. Deixa eu ver aqui. Demonstrar engajamento e inspirar confiança. Quando você for fazer alguma coisa, faça de corpo, de alma, de coração, de mente, né? E faça bem feito. Sabe por quê? Porque isso vai te trazer um sentimento, vai te trazer algo assim que é satisfação. E quando você está de bem consigo mesmo, você vai conseguir motivar, você vai conseguir inspirar outras pessoas. Ser humilde e estar aberto ao processo contínuo de aprendizagem. Ninguém sabe tudo. E não é feio dizer eu não sei. Sabe o que é feio? É enrolar, é engambelar as pessoas. E é feio também você dizer, olha, eu não sei, mas eu vou procurar e não procurar. Então, se você disser que vai procurar, procura, e se não achar a resposta, comunica a pessoa, comunica dizendo, olha, eu não consegui, eu não encontrei. Porque uma das piores coisas para se perder credibilidade é frustrar as expectativas das pessoas. E tem muitos líderes que escorregam feio nesse sentido. Demonstrar respeito ou tolerância a posições divergentes. Eu não sou obrigado a gostar de tudo e de todos, mas eu tenho que ter, no mínimo, tolerância em relação a algumas coisas com as quais
As minhas ideologias não se identificam. Claro, pessoal, tem coisas que não se negociam. E no momento atual eu vou trazer duas para vocês. E uma tem muito a ver com o momento histórico que nós estamos vivendo no Brasil. Não se negocia no Brasil, nesse contexto histórico, democracia. E outra coisa que não se negocia, porque é crime, é racismo. Ah, mas é crime. Está previsto na Carta Magna. É crime. Se você não gosta, bom, direito é teu. Mas tu não tem o direito de sair alardeando aos quatro ventos. Você não tem o direito de ficar colocando isso em rede social. Não tem, porque isso é crime. E não me vem com esse papo de liberdade de expressão, né, porque muitos que vêm com esse papo de liberdade de expressão, inclusive são contra direitos humanos, e liberdade de expressão é um direito humano. Tá? Só para fechar aqui. Mostrar persistência e coragem, não desistir. Muitos exemplos de lideranças, né, estão ligados à insistência, à perseverança, e não ter medo de errar, pessoal. E recomeçar. E quando cair, sacode a poeira, levantem, nem que seja nos primeiros passos, cambaleando, meio que tropicando, segue em frente. Dois indivíduos aqui muito inspiradores, antes de passar para o próximo e aí fazer o fecho. Aquele camarada que está ali, né, inclusive ele é bem mais apresentável, inclusive, do que eu, né, a minha foto do Facebook, apesar que eu não sou muito facebookiano, mas é ele que está lá, porque ele me inspira muito, né? Que é um advogado indiano chamado Mahatma Gandhi, e ele se tornou símbolo da luta pela independência do seu país. E uma luta pacífica. O Gandhi não atirou uma pedra nos britânicos. O Gandhi não levantou a mão, mesmo quando ele tomou 16 bufetadas no tronco do vidro e o cara era muito maior do que ele e ele caiu 16 tombos. E cada vez que ele tomava a paulada, ele levantava e olhava para o cara e não dizia nada, né? E aí foi um ponto que disse assim, tu quer continuar? Quem é que vai cansar primeiro? Você de me bater ou eu de levantar? Outro camarada que me inspira muito é aquele que está na direita. Eu chamei ele de o bom velhinho. Esse camarada é um dos indivíduos que é mais lido, é um brasileiro que é mais lido no mundo, que mais teve os seus escritos traduzidos para outros idiomas. E infelizmente, no nosso país, ele tem sido avacalhado, ele tem sido achincalhado. E aí eu quero acreditar que são por pessoas que não o leram, os seus escritos. E se leram, talvez não tenham entendido. E se não fui xingado, vou ser xingado no chat agora. Eu estou falando de Paulo Freire, que é uma pessoa, né, um professor, né, que deveria, enfim, mas até que estava do Paulo lá no MEC, retiraram. Mas a mim me inspira. E eu fazia uma fala dessas num outro espaço e me disseram, senti falta de uma grande liderança do século XX. Quem? Qual? Adolf Hitler. E eu respondi o seguinte, fascista, golpista e genocida, nos meus slides não tem espaço. Tem coisas que não se negocia. E agora sim, prometo, eu estou fechando. Fecho com os versos de Almir Sater e Renato Teixeira, né? Tem que falar em história, né? Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz. Sejam lideranças que transformem, que façam a diferença, abertos ao novo, que contribuam para uma sociedade mais humana, mais justa, mais solidária, mais democrática. Liderança não se compra. Liderança não se impõe. Liderança se conquista. E para fechar, trago a expressão latina, sic parvis magna. Lembro do camarada lá dos primeiros slides que estava ajoelhado na frente da rainha? É dele, é do Francis Drake. E o que quer dizer isso? Assim, das pequenas coisas surgem as grandes coisas.
Ser líder de turma. O que eu posso fazer a partir do meu espaço, enquanto liderança de turma, enquanto líder de grêmio estudantil, enquanto à frente de um diretório acadêmico? Você pode fazer muito. Você pode mudar o seu mundo, você pode mudar o mundo que está ao seu entorno e, repetimos a frase do Drake, assim, das pequenas coisas surgem as grandes coisas. Elisandra, Rosângela, nós não combinamos, mas eu estou devolvendo a palavra para vocês, enquanto eu dou uma olhada na goela. Obrigada, professor Hermes. Bom, eu estava pensando aqui, impactada, né, com a sua fala, que nem é uma formação, é uma aula, né, que o senhor nos apresenta neste momento, assim, ó, pensava aqui enquanto professora, né, enquanto também docente de licenciatura, de quando um estudante nos perguntar o que é ser professor, ou como que eu, né, apresentar essa sua fala para eles, né? É assim que o professor que, né, que está no momento na sala de aula atuando como líder, né, daquele grupo, né? É com essas contextualizações, é com esses nuances que o senhor nos apresentou, né, entre a leitura, a música, né, a liderança, que a gente pensa, o líder, o que tem a ver com a música, o que tem a ver com a leitura, né? Então, toda essa ligação, né, que você fez nessa sua fala, é isso aqui, isso é ser professor, digamos, né, é trazer para quem nos ouve todas essas ligações que existem, né, entre os conceitos, entre as características, enfim. E eu pensando também que anotei algumas coisas aqui, até inclusive, que me chamou a atenção, né, entre o ouvir e o escutar, né? Principalmente no momento que vivemos, não tem como a gente não falar em remoto hoje, né? No período, nessa questão que a gente está vivendo, né? O quanto a gente está trabalhando isso, né? De saber o ouvir, mas além disso, saber escutar aquela pessoa que interage conosco. E eu penso que a questão da tecnologia, né, nos permite lhe ouvir hoje, que talvez não pudéssemos, né, se estivéssemos em outro formato, talvez as agendas não permitissem, o Alegrete é longe, né, que nem se diz, o Baitachão é longe, então isso é uma vantagem, né, podermos lhe ouvir. O senhor está em Santa Maria, né, acredito, eu também estou, a Rosângela está em Alegrete, outros colegas estão em diferentes cidades, então isso é um ponto positivo, mas eu imaginava um auditório cheio, né, lhe ouvindo, né, atentamente, porque a gente fica muito feliz, né, em ouvir e ver toda essa contextualização que o senhor fez para a gente, né, sobre o que é ser líder, né. E uma coisa que me chamou a atenção também é a questão do exemplo, né. De nada adianta a gente ter todas essas características e não ser exemplo. Mas eu queria perguntar, professor Angela, lhe agradecendo, e uma outra coisa, inclusive, que uma vantagem desse formato é que vamos poder ouvir novamente, né, essa sua fala em outros momentos, né, e porque ela vai ficar ali, sempre que a gente precisar revisitar. Isso também é digamos que vamos dizer que um ponto positivo desse momento. Mas eu queria até lhe perguntar, na sua percepção, até enquanto diretor da assistência estudantil, se esse momento que a gente vive, né, de distanciamento, de estar longe dos nossos estudantes, se o senhor entende que esse momento influenciou muito na questão das lideranças, né, da atuação das lideranças, né, junto às próprias turmas, junto aos campos, né, aos campi como um todo, né, o quanto esse momento tem influenciado essa questão dos nossos estudantes descobrir, né, ou se entender com uma característica, assim, de poder estar atuando nessa condição. Obrigado, agradeço, né, os elogios, acho que não é para tanto, né, enfim, eu do meu jeitão, no meu tranco aqui, eu vou indo, misturando as coisas que eu gosto
Enfim, eu acho que antes de te responder, eu falei agora há pouco em coração, né? Você tem que deixar que o coração fale. A tecnologia, às vezes, ela atrapalha um pouco. Você falou do auditório, eu fiquei imaginando, né? Eu fiz algumas falas lá no auditório em Alegrete, e aí dá para falar mais ainda com o corpo, né? Aqui eu fico mais com o rosto, com as mãos, mas aí tu consegue E acho que o professor ele tem que ser um pouco disso, né? Falando com o povo das licenciaturas, o professor ele tem que ter um pouco essa questão de ser meio artista, né? Claro que a música me ajuda muito nesse sentido. Para aqueles que não sabem, eu falei que eu toco não, já toquei, já fui músico profissional, tocava baile ali pelo Vale do Jaguari, aquela região, e a música ela ajuda muito nisso, né? A desinibir e tal, e aí então deixa aqui, mas também assim uma coisa que eu acho que é importante, né? E eu acho que eu procuro passar na minha fala esse gosto pela leitura, os livros, né? Ler você consegue, você falava que está em Santa Maria, Elisa, mas a gente consegue viajar o mundo, a gente consegue viajar o mundo sem sair de casa. Bom, em relação à tua pergunta, a percepção, o distanciamento, a atuação ficou muito prejudicado. Muito, muito prejudicado. Ano passado nós ainda conseguimos a fazer 2 momentos formativos com os estudantes. Este ano nós não fizemos nenhum. Não fizemos, não conseguimos. Talvez a gente tenha uma agenda para final de novembro, para tentar reunir o povo. E digo por quê? Porque nós começamos no princípio do semestre, a gente chamou uma reunião, e o que nós nos deparamos? Que muitos tinham concluído, né? Tinham concluído porque não estavam mais na instituição, tinha outros que tinham vencido o tempo, né? Que estavam à frente dos espaços de representação estudantil e não queriam continuar porque alguns com dificuldade de adaptação a esse contexto, a esse jeito totalmente diferente, né, que de uma hora para outra bateu na nossa porta, né, de se pensar as coisas de ensino e de aprendizagem. Havia outros que não tinham condições de participar, porque a tecnologia, a gente passa aquela ideia, tem aquela ideia, muitas vezes a partir da nossa realidade, do nosso entorno, de que ela está espraiada, né, e o que a pandemia mostrou é que nós temos, e eu sei que a Alegrete, inclusive, tem muito disso, né, porque eu conversava com a colega Marcele, e volta e meia ela me falava, estou na estrada, estou levando material, hoje nós somos a Santana do Livramento, nós estamos no interior de tal lugar, e eram dezenas de estudantes. Então, a pandemia, ela, né, acabou, primeiro, criando todas essas dificuldades operacionais. Segundo, nós perdemos uma integração, uma sintonia que nós tínhamos com as lideranças dentro dos campos, que era mais fácil você articular dentro dos campos, e em intercamp, né, entre as unidades. E tu toca num ponto que é bem delicado. Como escolher um líder, uma turma de primeiro ano, técnica agropecuária, né, que é um dos cursos mais concorridos aí do Alegrete. Como escolher o líder da turma se eu não conheço o meu colega, né? Se nem todos os meus colegas eles conseguem naquele momento em que a aula, né, a aula síncrona está sendo ministrada, se nem todo mundo consegue entrar, e às vezes o meu colega ele não consegue abrir a câmera. Às vezes ele não abre a câmera porque, enfim, ele fica envergonhado, talvez, pelo cenário, pelo local aonde ele esteja. Então, assim, a gente teve muitas dificuldades no processo de escolha, e ainda em algumas unidades, ele ainda está ocorrendo. Coisa que em outros anos, era março, abril, estava pronto. Este ano, por conta também do espichamento do ano letivo, né, ele também acabou contribuindo. Mas assim, afetou muito. E não é só no IFAR. Há poucos dias conversei com o pessoal da UBS, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e conversei com o pessoal
da União Estadual aqui dos estudantes de ensino médio e com o povo da Uni também. E se perdeu muito, assim, porque o jovem tem muito disso, né? Apesar de ser tecnológico, mas muito mais tecnológico que nós, inclusive, mas se perdeu muito disso no que diz respeito a essas articulações, né? E as estratégias do movimento estudantil, elas, principalmente quando se diz, quando elas são as bandeiras reivindicatórias, é muita coisa assim de rua, né? E isso, nesse contexto, não tem como, né? A gente não seria irresponsável para fazer. Eu sei que tem pessoas que vão, né? E quando eu digo assim, não seria irresponsável, é incentivar neste contexto, neste momento, né? A gente, aqueles que nos conhecem, sabem que quando tem algum agito, quando tem alguma balbúrdia, né? A gente vai para a rua. Mas nesse contexto se perdeu muito. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, Elisandra. Perfeito, professor, mas já fica o nosso desafio para retomar com eles isso, né? Num futuro próximo aí, se vai dar tudo certo, né? Com certeza. Eu agradeço muito se a Rosângela quer fazer alguma colocação, né? Para também não tomar muito mais o seu tempo. Também só agradecer, professor Hermes, pela sua explanação. Fiquei muito instigada, né, com a parte inicial, essa historicização, acho que dá para se chamar assim, né, da tua fala inicial, assim, e bem feliz por ficar gravado, né, essa tua fala, e a gente poder retomar, né, assisti-la novamente, e daqui a pouco até propiciar momentos depois, quando do retorno presencial no campus, né, com os nossos líderes, e também com os demais estudantes, de um modo geral, assim, né. Então, você traz bastante elementos interessantes, né, para reflexão, para discussão sobre o tema. Fiquei bastante encantada mesmo com a sua fala e curiosa, assim, até para buscar essas leituras, né, essas suas sugestões. Parabéns e muito obrigada pela oportunidade. Um abraço. Eu que agradeço a oportunidade e eu que agradeço vocês terem me aturado aí faz quase 2 horas que eu tô falando, né? Mas eu me coloco à disposição para conversar com a estudantada, para conversar com os colegas. O Alegrete é grande, o Alegrete grande é longe. Né? Mas é logo ali também, né? Mas enfim, às vezes o longe vira perto. Exato. Então é possível, sim, né? E, enfim, estamos aí, somos parceiros, somos companheiros para outras empreitadas, né? E desculpem as brincadeiras, né? Se alguma coisa não ficou muito assim, se algumas coisas ficaram, né? Se o pessoal não gostou muito, não me queiram mal, mas esse é o meu jeito de ser, eu falo aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito e aquilo que eu defendo, né? E, enfim, esperamos em outros momentos nos ver presencialmente, né? Olho no olho, conforme eu digo, tecnologia é importante, mas ela não supre aquela lacuna, né, do aperto de mão e de um abraço. E, aliás, falando em abraço, é assim que eu me despeço, um abraço a todos e todas do tamanho do Rio Grande. Fiquem bem, pessoal. Obrigada, professor, mas as brincadeiras, como o senhor disse, podemos dizer que é a cereja do bolo, né? Que nem diz o ditado. Eu acho que é a parte que liga tudo isso, né? Então, que em breve a gente possa estar juntos, né? E que a fala do professor Hermes hoje sirva como uma semente, né? No coração de cada um, né? Que possa estar buscando, então, fica essa querer saber mais, como a Rosângela colocou, sobre a liderança, né? Que é tão importante no segmento estudantil. Muito obrigada, professor Hermes, um bom descanso para você, obrigado aos que nos assistiram, aos que vão nos assistir ainda, né, que estarão assistindo em outro momento, né, então, foi um momento preparado com muito carinho, agradecemos a sua presença, né, e desejamos uma boa noite a todos. Fiquem bem. Tchau, tchau.